Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 23 de dezembro de 2019, são 14 horas e 38 minutos. Lições bíblicas da classe de jovens, primeiro trimestre de 2020. Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Lição 7 do dia 16 de fevereiro de 2020. O senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. O senhorio é aquele que detém a autoridade. O Senhor é aquele que é maior. Os demônios são aqueles anjos que caíram, que se rebelaram contra Deus. E Jesus tem toda a autoridade sobre eles. Texto do dia. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Síntese. Devemos estudar sobre a natureza e operação dos demônios como um caminho para compreendermos como se manifestam os milagres vindos da parte do Senhor Deus. Em outras palavras, quando nós entendemos a natureza dos demônios, o que eles fazem, nós compreendemos melhor o trabalho excelente que Jesus faz, o trabalho de expulsar os demônios, porque ele tem toda a autoridade sobre os demônios. O texto bíblico está em Marcos capítulo 5, versículos do 1 ao 9. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Introdução. A palavra de Deus é muito clara ao afirmar que o objetivo do império das trevas é tríplice: eliminar os filhos de Deus, usurpar as bênçãos que vêm do Altíssimo e arruinar a criação de Deus. João capítulo 10, versículo 10. Dediquemo-nos a este tema com o objetivo de superarmos misticismos irracionais. Estudar acerca da autoridade de Jesus sobre os demônios pode revelar-nos preciosas verdades sobre o poder de Cristo. Então nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo ele veio com seus demônios para destruir a humanidade, para destruir aquilo que é a obra-prima de Deus, que é o homem. Entretanto, Jesus, quando morreu na cruz, e ele sendo filho de Deus, ele tem total autoridade sobre os demônios. E algumas pessoas até pegam esse texto para dizer que, como Jesus perguntou aos demônios qual era o seu nome, hoje também podemos perguntar aos demônios os seus nomes. Bom, na verdade existe um contexto errado aqui. Na verdade, quando Cristo perguntou o nome, Jesus sabia o que era. Entretanto, ele fez isso para que se manifestasse, para que as pessoas cressem que ele era o Cristo, que ele realmente tinha autoridade para falar e expulsar os demônios. Ele tem total autoridade. E isso não dá de maneira nenhuma autorização para hoje nós fazermos tal coisa. O demônio precisa ser expulso no nome de Jesus e ponto. A atuação dos demônios no Novo Testamento. Evidências bíblicas sobre a existência de demônios. Para o estabelecimento de um ponto de partida mínimo nesta lição, é necessário tomarmos
como verdade alguns pressupostos elementares. Existe uma realidade para além do mundo físico material. Há uma intrínseca conexão entre a realidade física e a realidade espiritual, onde ações e escolhas em cada um destes campos têm possíveis repercussões entre si. As diferentes características destas duas realidades implicam necessariamente qualidades diferentes entre os seres que habitam e transitam nelas. O modo mais fácil de atestar a realidade dos espíritos malignos é analisar os inúmeros casos em que o Senhor Jesus confrontou e destruiu o poder das forças malignas. Lucas capítulo 4, versículo 19. Este, inclusive, era um dos destacáveis fatos do ministério de Jesus, conforme defendia o apóstolo na igreja primitiva, Atos 10, 38. A existência de seres espirituais da maldade é tão evidente nas Escrituras que um dos sinais designados por Jesus para caracterizar aqueles que seriam seus discípulos é a autoridade para expulsar demônios. Mateus capítulo 10, versículo 8, Marcos capítulo 16, versículo 17. Há quem não acredite na existência dos demônios. Na verdade, isso também é mais uma artimanha do adversário, colocar na cabeça das pessoas, no entendimento das pessoas, que o diabo não existe, que os demônios não existem, que isso é fruto da imaginação de um e de outro, que isso é a imaginação do homem e coisas desse tipo. E qual é a principal característica disso? Qual é o principal motivo para isso? É para que as pessoas, não acreditando que exista o diabo ou o demônio, assim também não precisam acreditar que Cristo é o Filho de Deus e que tem total autoridade sobre os demônios. Ou seja, em outras palavras, é uma artimanha do adversário para levar as pessoas à perdição. Entretanto, a Bíblia relata várias vezes de espíritos malignos atuando, até mesmo inclusive no Novo Testamento. Há várias questões. O diabo tentou Jesus no deserto. Apóstolo Paulo, ou melhor, apóstolo Paulo não, Atos dos Apóstolos, me parece, vai falar que pessoas que tentaram expulsar demônios em nome de Paulo, e o fim não foi muito bom, foram envergonhados. Então há sim várias situações dos demônios, aparecendo os demônios no Novo Testamento. Agora há também aquelas pessoas também que não creem na palavra, né? Mas de fato os demônios existem e, repito, Jesus tem total autoridade sobre eles. Características dos demônios no Novo Testamento. Nosso conhecimento sobre estes seres é muito limitado e absolutamente condicionado àquilo que as Escrituras falam. Por isso é importante concentrarmos-nos no que a palavra diz, e nunca em crendice populares ou fábulas religiosas. Eles são compreendidos como seres angelicais, que em virtude de pecados e rebeldias, 2 Pedro 2, 4, Judas 6, perderam seu status celeste e tornaram-se operadores do império da morte, aos Hebreus capítulo 2, versículo 14. Eles são conhecedores da existência e do poder de Deus, Tiago capítulo 2, versículo 19, bem como da divindade de Cristo, Marcos 1, 34. Em muitos casos, a atuação destes seres espirituais está diretamente associada a enfermidades e acontecimentos trágicos, Lucas capítulo 6, versículo 18. As forças da maldade podem operar de modo isolado ou em conjunto, e é evidente que a operação em grupo traz consequências muito mais devastadoras aos oprimidos. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45, Mateus capítulo 17, versículo 21, Marcos capítulo 5, versículo 9 e Lucas capítulo 8, versículo 2. Nós não temos um total conhecimento dos demônios, sabemos apenas que eles eram anjos, mas que se rebelaram contra o Senhor, se rebelaram contra Deus, portanto foram transformados em demônios. Entretanto, é bom também nós atentarmos a uma coisa: os demônios também podem se transformar em anjos de luz. E por que eu digo isso? Porque muitas das vezes pessoas que não têm um pouco de conhecimento bíblico ou menospreza a palavra, acaba sendo levado por ventos de doutrina, e que muitas das vezes é doutrina de demônios. Pessoas que dizem que viu anjo, mas não é anjo, é um demônio que se fez anjo. Até porque, uma vez que Deus faz alguém de uma certa forma,
Deus não tira, ou seja, o demônio é demônio? É demônio, é demônio, mas a sua natureza continua sendo de anjo. Por quê? Porque Deus o criou anjo e não demônios. A superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. Uma verdade importante que precisa ser dita com relação à batalha espiritual é que ela é absolutamente assimétrica, isto é, os conjuntos de forças e os participantes deste conflito cósmico-espiritual possuem forças diferentes. Por exemplo, é óbvio que anjos e demônios são mais fortes do que humanos, segundo a Crônicas 32, 21, Salmos 8, 5, aos Hebreus 2, 7. Dentre os seres espirituais, existe uma hierarquia de tal modo que entre anjos existe pelo menos um que é chamado de anjo principal, ou arcanjo, Daniel 10, 13, 1 Tessalonicenses 4, 16, 2 Pedro 2, 11, Judas 9, Apocalipse 12, 7. E entre os espíritos malignos também, Lucas capítulo 11, versículo 15. Todavia, sobre tudo e todos, há a soberania de nosso Deus, que conforme sua onipotência, tem poder infinitamente superior. Neemias capítulo 9, versículo 32. A diferença fundamental entre o reino de Deus e o império do mal é que, enquanto este organiza-se apenas para a destruição da humanidade, o reino do Pai veio para trazer o bem e a felicidade ao mundo. João 10, 20 e 21. O Novo Testamento declara o poder soberano de Jesus sobre os demônios. Mateus capítulo 12, versículo 28. Ainda que o maligno insista em tentar prejudicar os filhos de Deus, temos em Jesus e no seu poder um socorro bem presente em nossos instantes de guerra e conflito espiritual. Os demônios e o diabo, eles têm ousadia. A ousadia que eu digo é a petulância. Eles são atrevidos. Acho que é a melhor palavra aqui. Eles são atrevidos. Tanto é atrevido que o diabo foi ter com Deus para falar sobre Jó. E nós também vemos que em Mateus capítulo 4, o diabo tentou levar o próprio Cristo ao suicídio, ou seja, ele tentou Jesus, para você ver o tamanho do atrevimento que o adversário tem. Então, se o adversário tem, ou teve, no passado, esses atrevimentos, imagina hoje o atrevimento que ele tem. Então, é notório e interessante nós entendermos o seguinte: os anjos são mais fortes do que nós. Consequentemente, uma vez que os demônios também eram anjos, então os demônios também são mais fortes do que nós. Então, hoje há pessoas que acreditam que os demônios estão debaixo de nossos pés. Não é verdade. Somente Cristo tem o poder e a autoridade sobre os demônios. Jesus é a rocha e é a nossa firmeza. Então é em Cristo que nós precisamos estar, com a nossa fé em Cristo. Então, se nós estivermos com a nossa fé em Cristo, certamente Cristo nos dará autoridade, apesar que essa autoridade nós já temos, muitas das vezes nós não usamos, mas nós já temos, então, de expulsar os demônios. Mas os demônios só saem no nome de Jesus e não no nosso próprio nome. Então é bom a gente ter cuidado com essas doutrinas que falam que o demônio está debaixo do meu pé. Não, não está debaixo do seu pé. Debaixo do seu pé precisa estar a rocha, que é Cristo. Você precisa estar balizado na fé em Cristo. Até porque, repito, os demônios são mais fortes do que nós. O endemoniado gadareno. Uma vida devastada pelo maligno. O relato da libertação do oprimido de Gadara é um registro da força devastadora do mal na vida de uma pessoa. Porém, esta mesma narrativa é reveladora da graça libertadora do Senhor Jesus. Pensamos sobre como o grande amor do Salvador vem em nosso favor para reestabelecer em nós a imagem de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Desgastada pelo pecado e deformada pelo maligno. 2 Coríntios 4, 4. A história deste homem, registrada nos sinóticos, é o enredo de uma tragédia, privado da convivência com sua família. Marcos capítulo 5, versículo 19 e Lucas 8, 39. Isolado de qualquer relação social. Marcos 5, 4, Lucas 8, 29. Um homem oprimido pelo maligno a ponto de perder a própria identidade e consciência. Marcos 5, 9 e Lucas 8, 30. Além disso, as forças demoníacas impeliam-no a um desejo
de autodestruição e desvalorização de si, tão devastador que o homem oprimido mantinha práticas de automutilação. Marcos capítulo 5, versículo 5. Não tomava banhos nem vestia roupas. Lucas capítulo 8, versículo 27. E morava num cemitério. Mateus capítulo 8, versículo 28. Este é o caso nas Escrituras onde há maior riqueza de detalhes na descrição de como operava a ação demoníaca na vida de uma pessoa. Temos em Mateus 12, 43 a 45, a clássica descrição da metodologia de ataque dos demônios na vida de uma pessoa. Entretanto, o caso do gadareno demonstra o sofrimento de um indivíduo específico atacado por espíritos malignos. Há também no relato do gadareno a constatação da absoluta necessidade da intervenção de Jesus para a libertação dos oprimidos do diabo. Então nós vemos aqui neste ponto o que o demônio fazia com este homem, com este moço. O demônio, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E se o homem der uma brecha para o adversário, ele faz uma arruaça. Eu estive falando ontem na minha congregação que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir se hará comigo e eu com ele. E eu comentei o seguinte: Jesus precisa que você abra a porta para ele, abra a porta para ele. Jesus precisa de uma porta, entretanto o adversário precisa somente de uma brecha. Então quando alguém dá brecha para o adversário, a Bíblia vai dizer que um abismo chama a outro abismo. Então nós vemos aqui nessa situação que o homem estava completamente destruído, a sua vida foi completamente deformada, era uma pessoa que já não tinha mais identidade, já não se vestia bem, já não tomava banho, era uma pessoa completamente, vou botar aqui, desprezível até pela sociedade, era uma pessoa que estava desvalorizada diante da sociedade. Entretanto, essa pessoa continua tendo o mesmo valor para Deus. Então nós vemos que o adversário, ele age de uma forma destruidora. Uma libertação extraordinária. Não há qualquer tipo de espetacularização da libertação do homem de Gadara, muito menos algum tipo de concessão ao maligno. Vemos no ato de Jesus um compromisso com a restauração da espiritualidade e dignidade daquela pessoa. Este não é o único caso nos evangelhos de um indivíduo opresso por mais de uma entidade demoníaca. Deve ser oprimido, né? Mais de um indivíduo oprimido por mais de uma entidade maligna. Lucas 8:2 registra que Maria Madalena fora liberta de 7 demônios. Jesus fez através do amor aquilo que os poderes humanos com suas correntes de ferro esmiuçadas, Lucas 8:29, foram incapazes de realizar. Não são protocolos humanos, palavras mágicas ou rituais místicos que libertam a humanidade da dominação do mal, mas apenas o poder de Jesus Cristo, aos Romanos capítulo 16, versículo 20. A restauração foi imediata e radical, de tal forma que aquele homem ficou assombrosamente liberto e em paz, segundo o próprio testemunho dos demais moradores da cidade, Marcos 5:15, Lucas 8:35. Este é o resultado das ações de Deus na vida de cada um dos seus filhos, a alegria e restauração, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Então nós vemos aqui que Cristo fez uma libertação extraordinária deste homem. Jesus transformou a vida deste homem. E eu quero comentar aqui também sobre a questão de Maria Madalena, no capítulo 8:2 de Lucas, que fala que ela tinha 7 demônios. Há algumas pessoas que dizem que Maria Madalena era uma prostituta. Entretanto, a Bíblia não diz em momento algum que ela era uma prostituta. Diz apenas que ela possuía 7 demônios, né? Que ela foi liberta de 7 demônios, mas não diz nada sobre prostituição. Não estou dizendo que de repente não possa ser, estou dizendo que a Bíblia não registra, a Bíblia não fala. Então, nós vemos que o adversário, apesar que ele vem para destruir, mas Jesus veio para acabar com as obras do maligno. Sobre nossa imagem restaurada em Cristo. O pecado roubou a plenitude da glória de Deus de nossas vidas, aos Romanos capítulo 3, versículo 23.
Todo o plano de Deus na história da humanidade através de Jesus de Nazaré tem como finalidade principal restaurar esta gloriosa comunhão perdida. João 17, 21 e 22. Desta forma, vencer as forças do maligno não significa demonstrar habilidades especiais de domesticação de espíritos imundos, como pensavam os filhos de Cefas. Atos 19, 13 ao 17. Mas de uma vida restaurada em relacionamentos com Deus e com os homens, e em dignidade, aos Romanos 5, 10, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Há lugares e igrejas onde a prática de exorcismos tornou-se instrumento de poder e lucro por parte de líderes religiosos pseudo-cristãos. Com relação a esta questão, o evangelho contemporâneo precisa voltar à sua essência, isto é, a pregação com poder e autoridade sobre as forças das trevas, visando a liberdade das pessoas e não uma forma de enriquecimento a partir do sofrimento alheio. Como eu já falei no início, Jesus falou àquele demônio, perguntou o seu nome, mas isso não nos dá autoridade para fazer o mesmo. Hoje, quando uma pessoa está possuída de um espírito maligno, ela precisa ser liberta, sair em nome de Jesus e ponto. A pessoa precisa ser liberta, somente com ela liberta que o nome de Deus é glorificado, o nome de Cristo é exaltado, somente com a pessoa liberta. Então nós não precisamos e não devemos envergonhar ninguém, porque quando uma pessoa está possuída por um demônio, ela está passando um momento de vergonha, então ela não deve ser levada à ridicularização, ela precisa ser liberta, ter aquele espírito imundo expulso de sua vida para que o nome de Deus seja glorificado. Entretanto, como eu já falei, hoje em dia há muitas igrejas que fazem isso, principalmente na questão do lucro, porque parece que demonstra autoridade. Conversar com o demônio parece algum tipo de autoridade, entretanto é algo que não há nenhuma autoridade bíblica para que façamos tal coisa. Nós precisamos expulsar os demônios no nome de Jesus e assim o nome de Deus ser glorificado. Jesus expulsa um demônio de um homem mudo, uma doença que oprimia. A Escritura está repleta de relatos de pessoas que sofriam de enfermidades e que foram curadas de suas doenças, graças ao poder de Jesus de Nazaré. Mateus 9, 22, Marcos 10, 52, Lucas 17, 19. Por outro lado, existem também vários registros de indivíduos que foram libertos de opressões demoníacas. Marcos capítulo 1, versículo 23 ao 27. Há, todavia, um conjunto mais específico de milagres realizados pelo Salvador que envolviam não apenas a cura, mas também a libertação espiritual de pessoas. Marcos 9, 25, Lucas 9, 42. Analisemos um caso específico de cura por meio da libertação. Mateus 9, 30 ao 33. A palavra grega para designar a doença deste homem se refere a uma incapacidade de comunicar-se com as pessoas. É uma enfermidade que comprometia o indivíduo em um amplo espectro comunicacional. Às vezes é traduzida por mudez, em outros contextos surdez, ou podem ser as duas enfermidades ao mesmo tempo. E uma última possibilidade de compreensão, caracterização desta palavra grega, seria uma pessoa com problemas cognitivos severos. Assim, a cura realizada por Jesus restaurou àquele homem a capacidade de compreender o mundo, de tornar-se novamente alguém autônomo, livre para decidir sozinho. Essa é uma das características mais marcantes do ministério de Jesus, o poder para ministrar não apenas a cura, mas a libertação por meio da cura. Lucas 4, 16 ao 21, Atos 10, 38. Desta forma, este também deve ser um dos diferenciais na atuação de um seguidor de Cristo, isto é, comprometer-se com o bem-estar integral, físico e espiritual da sociedade. Então nós vemos que Jesus curou um homem mudo, ou seja, o principal foco do Evangelho, se tratando de milagres, claro, o maior milagre que existe é o milagre da salvação, mas é fazer a pessoa liberta, dar alegria à pessoa. E somente para lembrar, para deixar claro, todos os milagres que Cristo fez, ou qualquer milagre que Cristo faça hoje, é completamente gratuito, é de graça. Apesar que algumas pessoas insistem em cobrar tais coisas, mas isto não é de Deus. O Evangelho da graça é de graça. A manifestação de um milagre. Diferente de muitos supostos curandeiros ou exploradores da fé alheia,
a libertação na vida daquele homem não foi algo lento que aconteceu depois de uma série de rituais ou protocolos cerimoniais. Ao contrário, atesta-nos Mateus que imediatamente após as palavras de Jesus, o homem passou a comunicar-se naturalmente com as pessoas. É assim que se identifica um milagre. Não há condicionantes, ou impedimentos quando Deus realiza a sua obra. Ninguém pode impedir. Isaías 43:13. Por isso, tenha muito cuidado com quem cria pré-requisitos religiosos para a realização de milagres. Nunca se deve utilizar do momento de uma ação milagrosa de Deus para fazer-se marketing religioso ou autopromoção ministerial. Todo o milagre glorifica exclusivamente ao Senhor. Desta forma, se um ato incrível não render glórias ao Altíssimo, nunca poderá ser definido como milagre. João capítulo 6, versículo 14. Há muitos casos que quando acontece um milagre, principalmente o pastor, ou o líder, ou a irmã do serviço de oração, a pessoa que está de frente, ou a missionário, acaba querendo trazer um pouco da glória para si, o que é algo reprovado pela palavra. A Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Então a glória é somente a Deus, somente para a exaltação de Cristo. Então nós vemos aqui muitos relatos de milagres. E o que é milagre? Uma vez eu fiz esse questionamento na classe de adolescente, uma adolescente respondeu de uma forma simples e muito interessante. Ela disse o seguinte: milagre? Bom, milagre eu sei o que é, mas eu não sei explicar. E é exatamente isso, nós sabemos o que é o milagre, mas nós não conseguimos explicar. Por quê? Porque é algo de Deus, é o poder extraordinário de Deus atuando. A blasfêmia é bem realizada. A blasfêmia pelo bem realizado. A maldade dos religiosos da época era algo tão monstruoso que, após a miraculosa libertação do homem oprimido, atribuíram tal acontecimento a uma intervenção do próprio maligno. Mateus capítulo 9, versículo 34. A blasfêmia deste tipo de afirmação torna-se mais evidente quando consideramos que milagres como este que Jesus realizou nada mais eram que o cumprimento de profecias anunciadas centenas de anos antes. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Nós vemos que, apesar de Cristo ser o Filho de Deus, certa vez os fariseus disseram que Jesus expulsa os demônios pelo nome de Beelzebul, ou seja, o Senhor das moscas. Mas em Cristo está todo o poder lhe foi lhe dado nos céus e na terra. E mais uma vez eu vou repetir, Jesus é o senhorio. Jesus ele tem todo o poder sobre os demônios e sobre o diabo, sobre as obras do maligno. Conclusão. Os casos do gadareno e do homem curado de mudez denunciam de um modo contundente que os ataques do maligno ainda podem ser articulados em conluio, isto é, uma trama maligna de demônios e sociedade materialista, ou demônios e religiosidade decadente. Que o Senhor Jesus nos conceda discernimento. Realmente precisamos hoje ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Então fiquemos em Colossenses 3, buscando as coisas que são de cima. Hora da revisão. Pergunta: qual o pressuposto básico para toda e qualquer discussão sobre demônios? Resposta: a aceitação da existência de uma realidade para além do mundo físico, isto é, o mundo espiritual, o qual é habitado por um conjunto de seres específicos desta realidade. Pergunta: existe alguma relação entre o mundo espiritual e realidade material? Resposta: sim, de tal forma que aquilo que acontece no mundo material repercute no espiritual e vice-versa. Pergunta: que lições sobre a operação dos demônios entre nós podemos retirar a partir do caso do gadareno? Resposta: a ação deles visa desfigurar a imagem de Deus em nós. A operação dos demônios nunca atinge apenas o indivíduo, mas sempre famílias e sociedades inteiras. A demonização do homem era um resumo da demonização de toda uma sociedade. Pergunta: a libertação do homem como Deus revela-nos o que sobre a dinâmica dos milagres segundo a Bíblia? Resposta: que os milagres ocorrem com naturalidade segundo o tempo de Deus. Qualquer ação fora da normalidade que não rende glória a Deus jamais poderá ser chamada de milagre.
Milagres são ações de um Deus poderoso em favor dos marginalizados e oprimidos pelo diabo. Pergunta: apresente mais 2 casos em que a ação de Jesus produziu simultaneamente cura e libertação. Resposta: Marcos capítulo 9, versículo 25, Lucas capítulo 9, versículo 42, Lucas capítulo 6, versículo 18. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha fé em Cristo, que nele está todo o poder, toda a autoridade. Que você tenha fé em Cristo, o soberano, o Filho de Deus, o Cristo crucificado e ressuscitado ao 3º dia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!